senta que lá vem história. Vocês já devem ter ouvido falar no nome Bauhaus. Bauhaus não é só uma fonte de computador que a gente instala e sai usando. Bauhaus é, até hoje, a grande influência do design. A Bauhaus, ela foi uma grande escola de design que surgiu em 1919 a partir da união de duas escolas lá na Alemanha que falavam sobre criação, sobre artes e arquitetura. Ela teve várias fases. A primeira delas foi com Walter Gropius, o arquiteto, que foi quem criou a Bauhaus, quem foi que começou a história da Bauhaus, ele foi o primeiro diretor. E eles tinham uma filosofia de que eles tinham que primeiro treinar todo mundo para todas as oficinas. Então trabalhava com barro, com vidro, com madeira, com tecidos, aprendiam cor, aprendiam várias coisas para depois irem aprender a profissão. Então, inicialmente, as pessoas eram preparadas nessas grandes oficinas. Eles também criaram vários estudos. Inicialmente, a Bauhaus era muito artística. Ela tinha a fase expressionista, ou seja, cada artista, cada designer, cada arquiteto tinha que expressar seus sentimentos, tinha que expressar a sua arte. Então, ela foi uma fase bem interessante que se produziu bastante coisa naquela época. Eles eram muito estranhos para o local, né? Afinal, 1919 você tem 100 anos atrás. Se em 2020 tem coisa que o povo ainda não entendeu, imagina em 1919. Então, eles fizeram a primeira grande exposição de trabalhos deles em 1923. A primeira ideologia deles era do Arts and Crafts. Você aprende as artes para depois executar os ofícios. Então você primeiro tinha que saber arte para depois você ir praticar o ofício do design. Grandes nomes passaram por lá e tinham nomes como, por exemplo, Johannes Itten, que foi o criador do primeiro disco cromático. Vocês já devem ter visto aquele disco cheio de cores que tem no Photoshop, no Illustrator. Pronto, Johannes Itten foi o primeiro criador daqueles discos cromáticos para designers, para arquitetos. Então, a primeira fase, que foi a de Walter Gropius, que foi lá em Weimar, a primeira cidade que a Bauhaus esteve, ela não era uma fase comercial, não era uma fase industrial. Eles queriam se afastar da indústria. E aí eles faziam muita arte. Aí, para tentar se aproximar das pessoas, tentar se aproximar do comércio local, das indústrias, eles fizeram a primeira exposição em 1923. E foi uma exposição um pouco estranha, com tudo que eles vinham criando ali. Então, nomes como Gropius, Hahnemayr e Mies van der Rohe foram os grandes diretores da Bauhaus. A primeira fase dela foi em Weimar, uma cidade alemã. Só que aí, como em 1919 estava começando a surgir o nazismo na Alemanha, artista mexe muito com política. Então, é uma coisa complicada. Então, os nazistas não aceitavam a Bauhaus. Então, quando o partido nazista chegou a Weimar, quando eles começaram a dominar Weimar, chegaram ao poder, eles começaram a perseguir os estudantes e os professores da Bauhaus. E eles fizeram o quê? Colocaram a Bauhaus para fora. Então, a Bauhaus foi para outra cidade chamada Dessau, que é outra cidade também lá da Alemanha. Em Dessau, eles perceberam que eles precisavam acordar para uma coisa. Eles precisavam se manter. Porque a Bauhaus ela era financiada pelo governo. E se em algum momento o partido nazista ganhasse o poder completo, como ganhou na Alemanha, então como é que eles iam se manter? Como é que eles iam sobreviver? Então os estudantes eles começaram a desenvolver materiais para a indústria. Então foi a fase mais industrial da Bauhaus, e essa fase industrial ela começou a pensar coisas como a tipografia, a litografia, a tecelagem. Então vários produtos começaram a ser desenvolvidos aí. Eles pegaram tudo que eles estudaram de arte antes e começaram a executar produtos para serem vendidos e executados por indústrias. Fizeram várias parcerias com indústrias, mas novamente eles foram expulsos de Dessau e foram para Berlim. Em Berlim foi uma fase mais arquitetura da Bauhaus, não foi uma fase de design. Então, projetos modernistas, muitos projetos modernistas nasceram ali. O último diretor da Bauhaus dessas três fases foi Mies van der Rohe, que ele era um arquiteto,
muito famoso e um dos grandes precursores, um dos grandes nomes no modernismo. A Bauhaus ela teve uma importância tão grande que até hoje ela influencia a forma como nós criamos, a forma como os arquitetos criam. Então a Bauhaus ela é a nossa grande referência, ela é o nosso grande nome que nós devemos nos inspirar. E também não, né? Uma das principais regras que saíram da Bauhaus foi a forma segue a função. O que é isso? Tudo que você vai fazer tem que ser moldado a partir da função que ele vai executar. Entenderam? Significa que se algo não consegue executar bem a função, ele não é design. Isso é uma briga que a gente tem até hoje na área do design. Não tanto na área do design gráfico, mas principalmente na área do design do produto. Então a forma, ela deve seguir a função que deve ser executada. Então é por isso aí. A Bauhaus, ela se dissolveu naquela época por conta da Segunda Guerra Mundial, que foi surgindo, mas ela deixou grandes contribuições pra gente, como por exemplo a tipografia mais simplificada que nós temos até hoje. Então, usa Arial no computador? Agradeça a Bauhaus. Usa uma Times New Roman, perdão. Usa uma Trebuchet? Agradeça a Bauhaus. E a própria tipografia da Bauhaus, porque antigamente o alfabeto era todo gótico, que é cheio de pontinhas, cheio de enfeitezinhos, e a Bauhaus disse não, tem que ser limpo, tem que ser reto, tem que ser bem legível. Existem várias outras escolas que surgiram depois da Bauhaus, como por exemplo a Ulm e o estilo internacional, e foram todas influenciadas pela Bauhaus, e ainda assim a Bauhaus até hoje ela consegue influenciar bastante a nossa formação, a nossa produção. E é isso, eu passei um pouquinho do tempo, mas vocês não vão reclamar não, né? Até a próxima.